Então, se nós não adotarmos providências mais eficazes agora, lamentavelmente, nós não vamos ter a estabilidade dessa assistência. O juiz Aldo Albuquerque Melo, que usou as redes sociais para incentivar as aglomerações, falou com a nossa equipe sobre o assunto. Eu expressei uma opinião, contrária a essas medidas restritivas, é uma opinião minha, e disse aglomera em família, aglomera Brasil. Cuidem-se, o meu texto foi muito claro, eu acho. Quem lê o meu texto, vai ver lá que eu coloquei. O vírus é uma coisa séria, cuidem-se, mais grave do que a doença é a depressão. Agora a gente tem as informações do trânsito com o Leandro da Graça. Léo. Muito bem, Elaine. Vamos ver como é que está a nossa capital, nossa cidade aqui nessa quarta, De dia mais tranquilo. A gente já começa com as imagens aqui do nosso Waze. Normalmente quando a gente coloca aqui, a cidade já está cheia de pontinhos vermelhos aí, mostrando um pouco da lentidão. E hoje nós podemos ver como está bem tranquila a situação. Nesse momento, só para você ter uma ideia, Elaine, tem apenas 5 marcações de lentidão, Então não chega a ser um engarrafamento, nem um congestionamento, está longe disso, são apenas alguns pontos em que de fato o GPS dos carros que estão com o Waze aberto aí estão mostrando um pouquinho de lentidão, aguardando um pouquinho mais. Há exemplo aqui da Silvio Teixeira, já chegando ali na Hermes Fontes, naquela rotatória ali conhecida como a rotatória do Sinhazinha, para você se localizar, Vem da Adélia Franco, depois seguindo para Hermes Fontes. Então tem um pouquinho de lentidão nesse trecho aí, muito provavelmente por causa do sinal. E um outro ponto, aqui no centro da cidade, na Simeão Sobral, ali já bem perto do mercado, olha só, já para quem está vindo para João Ribeiro ou vai entrar para quem vai para Barra dos Coqueiros, Mas tendo uma visão ampla aqui da nossa cidade, a gente pode ver que o dia está muito tranquilo, que continue assim ao longo do dia. Continue assim, é um feriado que as pessoas possam ficar em casa, Porque essa é a orientação e esse é o pedido, E para ver como é que está a situação na cidade nesse momento, vamos chamar Anderson Barbosa, que está aí mostrando justamente a movimentação. Anderson está lá na região dos mercados. Anderson, é com você. Bom dia, Léo. Pois é, feriado aí diferente, durante essa pandemia. E muita coisa aí foi alterada, do funcionamento aqui na capital sergipana, quando celebra os 166 anos. Um decreto, que foi publicado ontem, determinou aí mudanças de hoje até o dia 21 de março. Segundo a Insurb, o mercado Virgínia Franco, que é esse que nós estamos aqui passando ao lado, ele vai funcionar hoje das 6 da manhã até o meio-dia, tá certo? No sábado, das 6 da manhã até as 4h45 e domingo, das 6 da manhã ao meio-dia. Esse outro mercado aqui que nós vamos mostrar, Antônio Franco, Thales Ferraz, eles não vão funcionar, é o que diz a Insurb, mas a gente verifica que alguns quiosques abriram, mas vejamos que praticamente todos os outros estão fechados. Um ou outro abriu aqui, mas a informação da Insurb é que 17, 20 e 21 eles estarão fechados. E a gente continua passeando aqui, pelas ruas da capital sergipana, ainda esse decreto que foi publicado no Diário Oficial de ontem, determina que as feiras livres, que acontecem nos períodos da tarde e noite, elas estão suspensas até o dia 22 de março. Isso no Augusto Franco, Dom Pedro, Orlando Dantas, Costa Nova, lá na Aruana, Jabotiana e Lamarão. Como podemos aí observar nas imagens do nosso Marcos Andrade, nosso repórter cinematográfico, o centro também aqui está tudo fechado, não adianta ninguém vir para essa região porque não vai encontrar nada aberto, tá certo? E o trânsito hoje está bem tranquilo, bem tranquilo, entendeu? A gente observa também os ônibus circulando normalmente, pelo menos no sistema de feriado, e a gente continua aqui nesse passeio, que hoje, pelo menos hoje, a cidade está bem mais calma. Eu entrei em contato, nossa produção entrou em contato com o CETRANSP, com o SMTT, a informação é o seguinte, em relação à frota de ônibus, que hoje, a gente se lembra que quarta-feira, inicia o toque de recolher, então
Começa hoje o toque de recolher e a SMTT de Aracaju informou que, segundo os decretos estadual e municipal, a partir dessa quarta-feira até domingo, quando começa esse período de recolher, o transporte coletivo de Aracaju, da região metropolitana, irá funcionar com um plano de operação do sistema que é aplicado aí aos domingos, para garantir à população o direito de ir e vir, né, que estão trabalhando nos serviços essenciais, que é de 50% essa frota aí mantida. Bom, é isso. Com essas imagens aqui, né, do Largo da Gente Sergipana, eu continuo o meu passeio aqui no dia de hoje, um aniversário especial de Aracaju, 166 anos. É com vocês aí no estúdio. Muito bem, Anderson, muito obrigado pelas imagens. Agradecer também ao Marcos Andrade, que está passando as imagens ao vivo. Você está vendo nesse momento, né, como é que está a nossa capital, né? A gente passou há pouco pelo centro, ele estava no terminal ali do mercado e está indo agora em direção à Zona Sul. A gente vê um dia muito tranquilo, né? Muito diferente do que se fosse uma quarta comum, né? E a expectativa é que o dia continue justamente dessa forma. O Anderson Barbosa trouxe as informações, Lani, em relação à frota de ônibus, e é bom a gente reforçar para você que precisa, que é usuário do transporte público da capital, aqui da região metropolitana, né, que a partir de hoje, durante o toque de recolher, ou seja, a partir das 8 da noite até as 5 da manhã, a SMTT informou que a frota vai ser reduzida, vai rodar apenas 50%. Então é bom você já tentar se programar, né? É importante também as pessoas que vão trabalhar, que estão saindo do trabalho, também os patrões, também tentarem chegar a um entendimento para que todo mundo possa chegar em casa com tranquilidade, né? Já que vai funcionar apenas 50% do Até porque transporte. os estabelecimentos vão ter que fechar às 18 e às 7 horas da noite, né? A gente vai chamar agora a Kedma Fer, né? Isso... Vamos com Kedma. Kedma tem mais informações que ela vai falar também. Bom dia aí, Leandro. Mais uma vez, bom dia, Lani. Muito bem, Kedma, é com você, pode ir. Pronto, vamos dar continuidade aqui, então, para falar sobre essa questão do toque de recolher, só para trazer algumas especificações. Como o Lani falou, 18 horas da noite, 6 da tarde, melhor dizendo, né? Para as lojas de conveniência, elas só poderão ficar abertas até esse horário e até às 19 horas, 7 horas da noite, os supermercados, a fim de que os seus funcionários eles possam fazer o deslocamento tranquilamente até as suas residências. A partir das 8 da noite, muita atenção, porque nem pessoas, nem mesmo dentro dos veículos poderão circular pela cidade. Vai ter fiscalização da polícia, no caso, até a próxima segunda-feira, quando vai acontecer mais uma reunião do Comitê Técnico Científico para avaliar como é que fica a pandemia aqui no estado de Sergipe. A gente acompanha, está uma situação caótica nos hospitais. Só para trazer uma retrospectiva bem rapidinha aqui, olha, o ano passado, até essa data, 17 de março, nós tínhamos um caso confirmado de uma mulher de 36 anos. A primeira morte aconteceu no dia 2 de abril e até o dia 2 de abril nós tínhamos 22 pacientes, 22 pessoas confirmadas com o novo coronavírus. Agora já são mais de 1.600 casos confirmados. E sem contar o número de mortes, de perdas aqui para o nosso estado. Ou seja, é um cenário preocupante. Então, para tentar limitar a circulação de pessoas, de veículos, a gente vai falar a partir de agora sobre como é que fica a situação, principalmente no que diz respeito às praias, que estarão fechadas durante esse final de semana. E a gente aproveita para conversar com o comandante da CPTRAN, Delvan Silveira. Ele vai explicar então sobre como é que vai ficar esse final de semana, o efetivo ele vai aumentar, afinal de contas é um trabalho reforçado. Muito bom dia. Um bom dia a todos, é verdade. Nós estaremos aumentando a fiscalização, principalmente na região praiana de Aracaju, que é aquela antiga rodovia José Sarney, hoje rodovia ou Avenida Inácio Barbosa. Será reforçado o policiamento com policiais de folga, nas suas folgas serão convocados, porque a determinação é que não haja nenhum tipo de estacionamento em toda a orla e principalmente na rodovia que nós acabamos de citar. Então será proibido a partir das 5 horas da manhã do sábado até as 5 horas da manhã da segunda, qualquer veículo estacionar nessa região. O principal objetivo é evitar aglomeração, evitar acidentes. Não é período para estar se acidentando no trânsito. Infelizmente a gente sabe que acidentes acontecem. Em final de semana a tendência de ter acidentes é maior. Então a nossa missão, por ordem do Comando Geral da Polícia, é justamente essa, em apoio a toda a Polícia Militar. Afinal de contas, nós somos policiamento preventivo e ostensivo, fazendo com que haja esse reforço, esse policiamento na região da praia.
Comandante, hoje é feriado aqui em Aracaju, não pôde ser suspenso porque faz parte da lei orgânica do município. Isso demandaria, no caso, reuniões, aprovações na Câmara, não daria em tempo viável, mas a recomendação é que as pessoas fiquem em casa. Existe alguma determinação também de fiscalização no dia de hoje? A Polícia Militar ela vai estar atuando de forma preventiva e ajudando, reforçando as comissões que são organizadas junto com os outros órgãos. A Polícia Militar junto com a Prefeitura, junto com os órgãos sanitários, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, fará essa fiscalização também durante todo o dia de hoje, cumprindo a determinação do decreto governamental. E num momento como esse, a gente também reforça os cuidados que as pessoas devem ter naturalmente no trânsito, porque a gente vê o sistema já de saúde já à beira do colapso, a rede particular praticamente sem vagas, poucas vagas na rede pública no que se refere a leitos de UTI, ou seja, se a pessoa ela passar por um acidente, sofrer algum trauma, ela também vai ter dificuldade de encontrar uma vaga na rede hospitalar. Com certeza, a dificuldade está sendo enorme para todos, para qualquer tipo de doença e principalmente para acidentes. Não é período de se envolver em acidentes. Muito cuidado, senhores. Veja a manutenção dos seus veículos, veja se há a possibilidade, a necessidade de realmente sair. A questão da velocidade que ainda é que mais mata no Brasil e o principal, a embriaguez ao volante, em que todo final de semana registramos acidentes com pessoas inconscientes e persistentes nesse tipo de crime de trânsito aqui na nossa capital. Comandante, a gente agradece, bom trabalho aí para você nesse final de semana, no dia de hoje. Essas são as informações. É com você, Leandro, Lani. Obrigado, Kedma, pelas informações. Agradecer também ao comandante. A informação é importante, né? Porque a orla ela é sempre muito frequentada, desde a madrugada, né? O pessoal que vai logo cedo para praticar esportes, correr, bicicleta, até a noite. Então é importante essa informação. É importante o pessoal justamente seguir as orientações para que a gente consiga sair dessa o quanto antes, né, Lani? Isso, fechado então a orla hoje nesse feriado, né? No aniversário de Aracaju. Lani, vamos falar aqui de um outro assunto. É que há 2 anos, desde que começou a obra do corredor Hermes Fontes, tem modificado a paisagem ao longo de uma das avenidas mais movimentadas da nossa capital. O problema é que a falta de sinalização adequada e a instalação dos novos pontos estão causando uma confusão entre motoristas e pedestres, condutores de motocicletas, que acabam disputando o espaço e aumentando os riscos de acidentes. Uma obra para melhorar a mobilidade. Demora muito a fazer, eles não concluíram a obra, está mal terminado isso aí. Está mal terminado isso aí. Eles não terminou a obra certa. Além da demora, uma das principais reclamações é a quantidade dos acidentes causados por imprudências dos motoristas. Acidente com moto, batida com carro, inclusive as pessoas vão passar, eles não param. Tem muitos que querem fazer retorno em cima da calçada. Aí na pista mesmo. Aconteceu da vez o carro me pega, eu tive que olhar direitinho, senão me atropelava. E vários acidentes acontecem aí. A via também não tem sinalização adequada para indicar os novos pontos de ônibus. Para seus sóstenes, isso gera confusão. O pessoal está passando no lugar que não é correto ainda, não está liberado os pontos. Quando liberar os pontos, né? Aí todo mundo já está sabendo que tem que parar aí. Não é isso mesmo? Qual o ponto certo desse aí? Exatamente. Agora o ônibus passa por cá, não está liberado ainda e quem perde é o usuário. A expectativa é que a situação melhore em abril deste ano, quando a obra será totalmente concluída, segundo a Imurb, que garantiu que a fase agora é de finalização. Toda a parte de drenagem, pavimentação e colocação dos cabos elétricos já foi feita. O que está faltando hoje em dia para o corredor entrar em operação completamente são os abrigos. Os abrigos foram contratados por outra empresa, que não foi a consultora Célio. E nós, por conta da pandemia, houve uma falta geral de alumínio no país. Então, assim, essa falta de alumínio que acarretou a demora para começar a fazer os abrigos. A empresa que venceu a licitação já conseguiu comprar o alumínio, ele já está todo na fábrica, e nós estamos começando a fazer um protótipo para estudar, e já começamos a montar, daqui a 2, 3 semanas a gente começa a montagem. No momento, nós estamos fazendo a fundação nessas ilhas, que todos esses abrigos vão ser chumbados no concreto. Então, nesse momento, já começamos desde a semana passada, nós estamos fazendo todas as fundações. E nossa previsão, daqui a 2 ou 3 semanas, começa a colocar os abrigos, com previsão de 2 meses para acabar. A obra, que começou em 2019, possui quase 7 quilômetros de extensão
e fica entre as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e empresário José Carlos Silva, passando por 7 bairros: São José, Salgado Filho, Suíça, Luzia, Grajeru, Inácio Barbosa e São Conrado. O custo foi de mais de 20 milhões. A obra do corredor já está concluída. A obra do corredor consistia de drenagem, né, de pavimentação, de troca de alguns cabos elétricos, assim, e realmente a pavimentação e pintura. Então, o contrato que foi feito com a série para a execução do corredor já está concluído, está na fase final de ajuste. Tailândia, é uma situação realmente que causa muita confusão, né? Porque quem passa ali pela Hermes Fontes fica naquela dúvida, né? Porque os ônibus ainda não estão ocupando a faixa da esquerda, onde foi já preparada, a obra foi feita para que os ônibus ocupem, né? Então os ônibus continuam na direita e a gente fica na dúvida se fica ali no meio, se pode utilizar a faixa da esquerda. Então, quanto antes resolver isso aí é melhor. E, além disso, a gente tem que contar com o apoio da população. A gente viu, aí a gente já mostrou aqui na TV Sergipe alguns flagrantes. Ao longo da reportagem a gente viu, enquanto tinha um senhor dando entrevista, atrás dele veio uma dupla de moto e fez o retorno aonde não deve. Porque aquela super lombada é uma faixa de pedestre. É uma faixa de pedestre, não é um retorno, né? Então, assim, a população também tem que fazer a parte, seguir as regras para que o trânsito possa fluir da melhor forma possível. Exatamente. Léo, daqui a pouco você volta, então, para arrematar aí a previsão do tempo. Daqui a pouco. Até já. Olha só, o prefeito de Itabi, Júnior de Amintas, foi ouvido ontem pelo Ministério Público do Estado. A audiência faz parte do inquérito que apura se o prefeito furou a fila da vacinação contra a Covid-19 ao ser um dos primeiros imunizados da cidade, mesmo sem se encaixar nos grupos prioritários. O prefeito foi ouvido pelo promotor do município, Antônio Fernandes. Júnior de Amintas alegou que não houve má-fé nesse episódio e que recebeu a vacina para estimular a população a fazer o mesmo. Agora a gente fala de esporte com o Thiago. Thiago. Oi, Lani, mais uma vez, bom dia para você. A gente fala de esportes, porque está rolando o JUBES, os Jogos Universitários Brasileiros na versão esportes, e a gente tem sergipano representando muito bem o estado de Sergipe nessa modalidade do FIFA, né, que é um dos jogos mais badalados de futebol. Vamos conferir. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. As duas feras estão fora das quartas de final da Champions após 16 anos. O argentino e o português já foram os queridinhos do Gustavo, jogador de futebol digital. Inclusive, foi com a ajuda do CR7 que o sergipano conquistou o troféu mais importante na carreira dele. Foi vice-campeão dos Jogos Universitários Brasileiros que foram disputados na Bahia em 2019. Foi 3 partidas na fase de grupo, eu salvo engano eu ganhei as 3, aí foi quarta de final, semifinal e a final, que era ida e volta. Ida e volta às quartas, mais 2 jogos, ida e volta a semi, mais 2 e a final ida e volta também. Eu acabei perdendo a final e fui vice. E em 2019 esse controle guiava a CR7 e companhia do Juventus. Em 2021 Gustavo vai jogar com um dos times mais badalados da Europa. Já sabe quem é? A grande característica do jogo é o jogador ser muito rápido e ágil. Por isso que grande parte joga de PSG por causa do Neymar e Mbappé, que eles são muito rápidos para tomar decisão, para fazer drible. A diferença é que esse ano Gustavo vai disputar os JUBES de dentro de casa. A competição universitária vai rolar de forma online e deve reunir milhares de estudantes pelo Brasil afora. Gustavo é aluno do curso de Ciência da Computação e representa a Universidade Tiradentes. Pelo histórico que eu tenho de campeonato online, essas coisas, provavelmente vai ser muito bom. Tentar buscar a vaga para o presencial, que vai ser os 4 melhores da fase online. O esporte eletrônico cresceu muito, já vinha crescendo muito, e a universidade continua apoiando os alunos para participar. E torcer que ele tenha um bom desempenho aí na fase classificatória, consiga ficar entre os 4 melhores, que a gente possa ter essa competição presencial. Seria, acho que, a primeira competição presencial que nós aqui da Unid participaríamos depois dessa época da pandemia, né? Então, nós estamos aí apoiando o Gustavo, torcendo pela participação dele e junto aí com ele vamos lá para tentar chegar em Brasília na fase presencial.
É isso aí, Lani. Só reforçando que nesse momento a competição acontece no modo online, ou seja, cada competidor na sua casa ou no seu QG ali, né, onde os atletas geralmente treinam e jogam. E quem se classificar para a fase semifinal é que vai fazer a competição presencial em Brasília. Isso, Thiago, obrigada. Daqui a pouco você volta com outras informações do futebol, né? Valeu, até mais. Até mais. E a gente vai para o intervalo agora. A seguir, a gente vai falar sobre o retorno do auxílio emergencial. A Laís Rocha vai estar trazendo essas informações para a gente. Laís? Isso, Lani, há uma expectativa muito grande, né, para o retorno desses pagamentos. Ainda não há uma data específica para essa retomada. Só que, enquanto isso, é importante que os beneficiários que têm acesso ao aplicativo Caixa Tem já façam a atualização de dados. Então, na volta eu vou explicar direitinho, porque isso está acontecendo seguindo aí um cronograma. Trago já mais informações, né? Obrigada, viu, Laís? A gente vai falar também sobre o quadro Ideias de Negócios, como é que fica o empresariado nessas medidas restritivas que começam a partir de hoje. A gente volta já agora às 7h45. Monitoramento de alarme com sensores e câmeras de segurança. O Grupo SEG tem a melhor tecnologia e a liderança no mercado. Instalamos o seu sistema de segurança eletrônica e monitoramos com a garantia que só um líder oferece. Grupo SEG, segurança com tecnologia. Você pode não conhecer a Huawei, mas ela conhece muito bem o Brasil. E eu vim lá de 98 dizer que há muito tempo a Huawei é parceira pacas das empresas de telefonia e sempre investiu em inovações para o campo, indústria e educação. Hoje ela gera mais de 16 mil empregos. E aqui no futuro, com a chegada do 5G, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Essa parceria só cresceu. Huawei Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Aqui no Ponto do Aço você encontra tudo o que precisa em aço, ferro e equipamentos. Temos os menores preços e promoções todos os dias. Ponto do Aço, sua obra merece o melhor. Barata no Ponto do Aço. Gente, nessa quarta-feira é dia de café da manhã com o eliminado da semana do BBB. A casa está agitadíssima, né? Será que a pessoa que vem aqui vai se surpreender ou vai manter aquela posição assim, né, que tá tendo lá dentro? Bom, eu tô te esperando aqui pro café da manhã, você não vai perder, né? Até lá. Imagens belíssimas, né, na nossa capital, Aracaju. Olha só, milhões de brasileiros estão na expectativa, né, para o retorno do auxílio emergencial. Enquanto não existe ainda uma data para os novos pagamentos, é importante que as pessoas que receberam benefício na primeira fase atualizem os dados do aplicativo Caixa Tem. Eu vou chamar a Laís Rocha, ela tem esses detalhes para a gente. Laís. Isso, Lani, a gente tem acompanhado as discussões, né, em Brasília sobre o retorno do auxílio emergencial, que, claro, como você disse, é aguardado por milhões de brasileiros, ainda mais nesse momento delicado de pandemia. Enquanto a gente ainda não sabe quando esse pagamento vai começar, o que é importante para a pessoa que já recebeu esse auxílio, né, provavelmente vai receber novamente, que ela mantenha os dados cadastrais atualizados. A Caixa convocou esses beneficiários para que essa atualização seja feita no aplicativo Caixa Tem. Através desse aplicativo, no ano passado, a gente se lembra, né, foram abertas contas digitais para que essas pessoas pudessem, então, fazer essa movimentação financeira. Aí você me pergunta, mas como é que está funcionando, então, essa atualização cadastral? Então, a Caixa divulgou um calendário que segue até o fim deste mês de março, onde, de acordo com cada mês de nascimento do beneficiário, essa atualização cadastral é feita.
só para a gente ter uma explicação assim de como você vai acessar esse aplicativo, você vai acessar o Caixa Tem, e aí, na conversa, atualize seu cadastro, você clica lá, vai enviar uma foto, uma selfie sua, o aplicativo mesmo vai explicando tudo que você tem que fazer. E aí, anexa também os documentos pessoais, identidade, CPF e comprovante de endereço. Para os nascidos em fevereiro, esse cadastro já começou, certo? Eu vou só reforçar aqui a data, ó, começou dia 16. Então, no caso, hoje já é um dia que você pode continuar fazendo também esse cadastro, porque amanhã já começa o cadastro para os nascidos em março, dia 18. Em abril, nascidos em abril, cadastro começa dia 20, no sábado. Nascidos em maio, cadastro começa na segunda-feira, dia 22. Junho, dia 23, terça-feira. Julho, 24 de março. E aí vai seguindo, né? Agosto, dia 25 de março. Setembro, 26 de março. Outubro, 29 de março. Novembro, 30 de março. E dezembro, 31 de março. Então, esse calendário é muito importante que você acesse, certo? No próprio site da Caixa, acesse o aplicativo Caixa Tem, para que na hora que chegar o momento de receber esse auxílio, então, você esteja com tudo atualizado. Lani. Obrigada, Laís, pelas informações. E chegou a hora do Gustavo Rodrigues, né, trazer os detalhes, os destaques do nosso site, o G1 Sergipe. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Sergipe. Como é que vocês estão? Tudo certo? Quarta-feira na área, quarta-feira de feriado municipal aqui em Aracaju, em comemoração, claro, aos 166 anos da capital. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, descansando no feriado, em casa. Se lembre que hoje começa o toque de recolher, tá, gente? A partir das 8 da noite. Nós vamos começar o nosso boletim do G1 Sergipe falando de oportunidade, tá? Você que tem interesse em concorrer a uma das 1.900 vagas, mais de 1.900 vagas, na verdade, para ser recenseador do IBGE, atenção que as inscrições se encerram nessa sexta-feira, tá? Lá no nosso site você vai encontrar a matéria completa com o link para você poder fazer inscrição nesse concurso, que tem data programada para o dia 25 de abril, tá, gente? O resultado está previsto para sair em maio. O IBGE falou também que essa prova deve ser feita com os protocolos, claro, contra a Covid-19, tá? Então, se você está interessado em fazer esse concurso, você entra lá no nosso site e faz a sua inscrição através do link que tem lá, tá? Mudando de assunto, falando agora de economia, né? De certa forma, que afeta diretamente a gente no dia a dia, é a carne, tá, gente? Vocês notaram que o preço da carne não recuou em 2021, pelo contrário, ela subiu em 2021. A carne está cada vez mais cara e, é claro, o nosso site, o G1 Sergipe, preparou lá uma matéria completinha para você saber os motivos pelos quais a carne não abaixa o valor. Entre elas estão a dificuldade de achar gado para o abate, o IPCA da carne no acumulado, né, nos últimos 12 meses ficou em quase 30%. Então, a gente sente na hora de comprar carne no açougue, sente na hora de comprar carne no supermercado. Eu mesmo que amo fazer um churrasquinho, eu gosto muito de assar uma carninha. Estou sofrendo bastante com o preço da carne, já deixei de comprar carne, estou comprando mais frango, etc. Enfim, você entra lá no nosso site, você vai entender o porquê que a carne está tão cara. Mudando de assunto, falando agora de vacinação contra a Covid-19, esse é o tema do episódio do podcast da Renata Lopretti de hoje, o podcast O Assunto, que vai falar com pessoas que estão na linha de frente da vacinação contra a Covid-19, tá? Pessoas que enfrentam lama, pessoas que vão de carro, enfim, para poder aplicar a vacina em pessoas que precisam ser imunizadas, tá, gente? São histórias belíssimas de profissionais da saúde que se desdobram muito para poder aplicarem os imunizantes na população brasileira. Tá muito legal esse podcast. Você acessa lá o nosso site e confere lá. E antes de me despedir, tem uma dica para você que vai ficar em casa hoje, no feriado. A Orquestra Sinfônica de Sergipe vai realizar hoje um concerto virtual, tá, gente? Obviamente não é algo que a gente gostaria de ver virtualmente, mas dadas as devidas proporções da pandemia da Covid-19, temos que ficar em casa e temos que prestigiar coisas da nossa terra também, tá? Então a Orquestra Sinfônica de Sergipe vai fazer um concerto em homenagem aos 166 anos de Aracaju, vai estar lá disponível no YouTube e nas redes sociais da Orquestra Sinfônica, tá, gente?
E antes de me despedir, queria deixar aqui um abraço para todos os aracajuanos, um abraço para Aracaju, que eu carrego na pele, não sei se dá para ver daí, mas tenho orgulho de carregar na minha pele, tenho orgulho de ser aracajuano, né? Tenho bastante orgulho de ter nascido aqui, ser criado aqui. Enfim, parabéns Aracaju pelos seus 166 anos, que a gente consiga continuar a vacinação para todos o mais rápido possível e para a gente poder divulgar Aracaju ainda mais para o mundo, receber mais pessoas aqui. Enfim, gente, é isso. Eu sou muito suspeito para falar de Aracaju, mas é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até amanhã. Bom feriado a todos. Começa hoje o toque de recolher anunciado pelo governo do estado, né? A partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã, só poderá ficar na rua quem apresentar uma justificativa, como por exemplo, buscar ajuda médica. E para o empresariado, né, que tem atividade durante a noite, como amenizar o impacto dessas medidas, né? Como se reprogramar, né, como reprogramar as estratégias. É um momento difícil, né? Mas todo mundo tem que se ajudar e se ajustar aí. Eu vou chamar agora e conversar no quadro Ideias e Negócios com o Alexandre Porto. Alexandre, bom dia para você. Eu poderia falar em adaptação, né? Mas a gente está vivendo aí um ano de pandemia. Em vários outros momentos, já vivemos algumas restrições, né? Agora, mas como é que o empresariado, né, o setor produtivo, na verdade, recebeu essas informações, né, do toque de recolher? Bom dia, Elane, bom dia a todos que nos assistem hoje. De fato, são medidas duras, né, de medidas difíceis que acabam sendo, mais uma vez, tomadas. As restrições vêm sendo aumentadas de maneira gradual, né, isso é fato, e o setor todo está bastante preocupado. Preocupado não apenas com a necessidade de ter que fechar ou de ter que mudar os seus horários, mas preocupado com os resultados que isso trará, né? Certamente nós teremos uma nova baixa em empresas ou dificuldade de manter empregos. As empresas passarão por novas dificuldades. Claro que é preciso compreender que nós vivemos num momento difícil, um momento de guerra, um momento de combate aí ao coronavírus, à segunda onda, e as empresas precisam também dar a sua contribuição e se preparar para esse momento. É fato, Lana, de que nós estamos vivendo um momento difícil e é preciso de muita sabedoria, né? E o governo do estado percebe-se, é fato e claro isso, que tem postergado o máximo possível uma medida mais dura. O número de casos está crescendo e a gente não viu ainda um fechamento total do comércio. A gente tem acompanhado o aumento das restrições de maneira gradual. É natural que a tendência seja apertar mais ainda as medidas restritivas? Sim, eu acredito que sim, e acho que o setor produtivo precisa se preparar. No ano passado, Lando, quando a gente viveu aquelas incertezas todas, nós fomos pegos de surpresa todos. Me recordo de empresas que estavam com estoque alto. Esse ano a gente não está sendo pego de surpresa, a gente tem visto o crescimento do número de casos, do número de óbitos, fatos cada vez mais lamentáveis, que a gente se sensibiliza de um modo geral, e as empresas vêm se preparando. Quem não se preparou precisa correr para se preparar logo, porque a tendência é de que essas medidas sejam ainda elevadas. Então, eu acredito que as empresas precisam se preparar para esse momento. É fato que ele deve ser apertado e é fato também que vem sendo postergado ao máximo possível. É preciso muita sabedoria nesse momento. Ô, Alexandre, onde é possível se reorganizar, né? Quais os setores aí que a gente pode apontar que vão sofrer um pouco mais, né, com esse toque de recolher principalmente? Olha, alguns setores já vêm se adaptando, né, ao longo do ano passado todo. O setor de eventos, por exemplo, é o setor que mais sofreu, porque ele ficou fechado praticamente o ano inteiro. O que foi permitido acontecer foi permitido a partir do mês de outubro, novembro, isso mesmo de modo muito pequeno, muito restritivo, e agora já fecha novamente. É um setor que as empresas vão ter que encontrar saídas e soluções, porque não se tem mais novamente uma clareza de quando será permitido se acontecer eventos. A solução é a vacina chegar de forma massificada para que a gente possa ter uma tranquilidade maior de aglomerar e de conviver entre as pessoas. O setor de bares e restaurantes também tem sofrido bastante, porque é um setor que acaba sendo
penalizado, porque como ele aglomera pessoas, as pessoas ficam muito sem máscara no ambiente do bar e do restaurante, então ele acaba sendo muito visado como se fosse o responsável pela propagação do vírus, quando na verdade não é, as pessoas é que precisam ter um maior controle e uma maior conscientização. Então esses setores, e juntamente com o de turismo, acho que são os mais impactados e que precisam ser ainda mais, se preparar de uma forma ainda mais clara e concreta para que não possam ter os seus estabelecimentos definitivamente fechados. Então é importante que esses empreendedores estejam atentos ainda. Não tenho dúvida de que a gente já teve momentos melhores, vamos enfrentar momentos mais difíceis agora, mas vamos sair e se recuperar desse momento. Alexandre, o que é possível fazer agora, né? Com certeza esse setor, né, já vinha se reorganizando, né, já vinha adotando algumas estratégias. Por exemplo, o delivery é uma realidade, né? Mas o que é possível fazer a mais? É fato de que essas empresas desses setores principais e de todos os setores de um modo geral já vinham se reorganizando no ano passado. Muita coisa mudou, né, em 2020 em relação ao que se fazia anteriormente, justamente pela necessidade que a pandemia provocou. Agora a gente vai para um cenário um pouco mais de guerra, ou seja, a gente volta àquele cenário que a gente viveu no primeiro semestre do ano passado, de ter dificuldades de como vamos gerir os nossos negócios. Então, primeira dica que eu dou aos empreendedores e aí de todos os segmentos que nos assistem, preparem-se que a gente pode viver cenários piores do que o que estamos hoje. Isso não é uma tese de caos, mas a gente vem acompanhando o crescimento. Então é importante que a gente esteja preparado para o caso de virem medidas ainda mais restritivas nas próximas semanas, né? Então é importante que você tenha essa clareza. Segundo, volte a estimular, se o seu negócio permitir, seja as vendas virtuais, seja as entregas por delivery. Porque com o crescimento de casos, as pessoas já estão naturalmente saindo menos de casa. Então já há uma queda no fluxo. Mesmo que as medidas restritivas não sejam tão ampliadas, mas as pessoas já estão mais em casa, o comércio já teve uma queda em vendas, shoppings, bares, restaurantes, todos tiveram quedas em vendas ao longo do mês de fevereiro e início de março. Então é importante que você volte a trabalhar com delivery, que você volte a trabalhar com venda virtual, que você busque utilizar o mecanismo que nós utilizamos, por exemplo, aqui, né, hoje no jornal e ao longo do ano todo para dar entrevista, que é o ambiente virtual, também para os seus negócios. Uma outra dica importante, sente no caixa da empresa. Olha, não é hora de grandes investimentos, não é hora de se fazer altos custos. É importante que você, nesse momento, pare para olhar o fluxo de caixa da sua empresa. O que é que você tem de caixa, o que é que você não tem, o que é que você vai precisar. Se precisar recorrer a banco, aproveita que os bancos já estão começando a sair com linhas de crédito. O Banese anunciou, por exemplo, linha de crédito agora para setores mais afetados, em condições diferenciadas. Então, importante que aquilo que a gente não viveu no ano passado, que acabou ficando muito postergado, isso só foi sair 2, 3 meses depois que já estávamos tudo fechado, dessa vez está saindo antes das medidas restritivas mais duras. Então, acho que isso é importante para que as empresas já possam se planejar. É necessário que você mantenha o equilíbrio das suas contas. Nada de despesa exagerada, nada de imaginar que tudo vai ficar e vai voltar ao normal na semana que vem e a gente vai voltar a vender e a crescer. Então, é importante que a gente tenha clareza nesse momento. Ô Alexandre, você acredita num arroxo aí que demissões possam acontecer? Olha, é natural que em qualquer momento de crise as empresas se preparem para enfrentá-la, né? E um dos caminhos acaba sendo redução de despesas e acaba gerando algum desemprego. Não acredito que nós tenhamos, as empresas não estejam infladas como estavam no ano passado, que ninguém se preparou. Esse ano, o empresário que é precavido, o empresário que está acompanhando o cenário, já vem tendo cuidado na hora de fazer investimentos, contratações. Então, eu acredito que o impacto será menor. Além disso, a gente já vê o governo federal se movimentando para dar um auxílio às empresas, para que ela mantenha os empregos. Então, a realidade é um pouco melhor do que a do ano passado. A gente já vê a população mais habituada a estar em casa e fazer suas compras de maneira online ou utilizar-se do delivery para refeições. Então, a gente já vê algumas adaptações. Eu não tenho dúvida
de que esse período que a gente está vivendo no Brasil e que deve viver por alguns meses ainda no cenário mais crítico, não será tão impactante quanto foi o do ano passado. O ano passado, sem dúvida alguma, foi mais impactante e é importante que as empresas, Lani, aí vai uma dica especial para aquele empreendedor, que ele fica muito olhando, ele fica muito em grupo de WhatsApp, em rede social, criticando, brigando, reclamando. Pessoal, vamos olhar mais para dentro da nossa empresa. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para passar por esse tempo de chuva. É um tempo de chuva e nós precisamos da nossa contribuição também. Eu sei que é difícil para empreendedor, eu sou testemunha disso, eu atuo, Lani, no mercado de eventos, vocês sabem disso, estou sofrendo esse tempo inteiro, mas é importante que a gente tenha um olhar de mais empatia. Nós estamos perdendo vidas, nós estamos com os hospitais lotados, é importante que a gente se some nesse momento e olhe para dentro do nosso negócio para encontrar as alternativas. O que é que eu posso reduzir, o que é que eu posso encaixar, como é que eu vou poder passar por esse momento que se avizinha aí de próximos meses. Então, esse é o recado que eu acredito que o empreendedor precisa estar ligado nesse momento. Alexandre, o que a gente pode falar e dar dica para o setor da Páscoa, né? Para quem está investindo na Páscoa passada, já teve, né, esse baque, né? As pessoas já se prepararam um pouco melhor para esse ano, mas a gente tem aí essas medidas restritivas, né? A gente está num período assim de muita alta, né, de casos Covid, muitas mortes. Mas o que você poderia falar para quem está nesse setor da Páscoa? Lani, vamos comparar um pouco a Páscoa do ano passado com a desse ano. No ano passado nós tivemos um fechamento abrupto da atividade econômica. Então, as empresas, como eu disse, com estoques elevados, muita gente perdeu muito dinheiro com esses estoques. O comércio e o mercado, a população não estava habituada às compras por delivery ou por meio eletrônico, então isso fez com que a queda nas vendas fosse muito grande. Esse ano a gente vive uma realidade diferente. Todo mundo já vinha acompanhando o crescimento de casos, então acredito que aqueles empresários mais antenados acabaram investindo menos esse ano, é a expectativa que se teve, e a população também já está mais habituada com todo esse cenário, né? Então, por mais que você ainda se surpreenda, por mais que você ainda se emocione com os problemas que nós estamos tendo fruto do coronavírus, mas não existe aquele pânico que existiu no ano passado, quando foi aquele desespero, hora fecha tudo. A gente não vive isso nesse momento. Há um entendimento de que é uma situação crítica, mas uma situação crítica que a gente tem que aprender a conviver. Então eu acredito e percebo que os resultados não serão tão ruins como o do ano passado, mas naturalmente que as empresas precisam estimular isso, ou seja, é necessário que você potencialize imediatamente o seu delivery e a sua comercialização pelos meios virtuais e redes sociais e comércio eletrônico, né? É importante que você busque cadastro de clientes, aqueles clientes que já são seus clientes, aqueles clientes que já lhe compraram de alguma forma. Se você não fez ainda isso, corra para fazer uma nova lista, fazer um contato mais individualizado com o seu cliente, porque eu acredito que por mais que nós estejamos vivendo o momento que estamos vivendo, a Páscoa esse ano será melhor do que a do ano passado. Tá bom, muito obrigada, Alexandre, pelas informações, né, pela análise aí econômica do setor, e que a gente passe aí, sobreviva e com certeza vai passar esse momento. Obrigada, bom feriado para você, até semana que vem. Obrigado, Lani, forte abraço a todos, um bom feriado e o desejo de muitos e muitos anos de existência aí a nossa querida Aracaju, que hoje completa 166 anos. Um forte abraço, até a próxima semana. Um abraço. E a gente vai para o intervalo agora, a seguir a gente traz o segundo tempo do esporte, Thiago Barbosa vai estar aqui de volta e também a previsão do tempo para o restante do dia. Agora são 8 horas e 8 minutos, a gente volta já. Nasceu no Santo Antônio pra ser nossa capital. Se fez um tabuleiro, cheque, mate, coisa e tal. Descendo lá do alto, ganha só areia, água e sal. Os mercados do centro, palácios e calçadão. Inácio, Trece, Aruana, São Conrado, Lamarão. Tantos bairros que não caberiam num refrão. Tapioca, caranguejo ou um suco de caju. Sabores da minha terra, tem mais coisas no menu. Mas que delícia degustar você, Aracaju. É tudo tão especial, eu preciso dizer.
Te amo, Aracaju, parabéns pra você. E como não te amar, impossível de ser. Te amo, Aracaju, parabéns pra você. Olá, no nosso próximo encontro a gente mostra como fica a casa do BBB depois de mais uma eliminação. E você está tomando susto com os preços na hora das compras no supermercado, na feira? Haja dinheiro. A gente vai falar sobre a alta nos alimentos e tentar entender por que isso está acontecendo com uma especialista no assunto. Quem bate esse papo com a gente é o ator Silvério Pereira. Às 10h45 da manhã, depois do Mais Você, o Encontro é Comigo. Do campus de Glória do Instituto Federal de Sergipe estão suspensas nesta quarta-feira por causa da decretação de luto oficial de 3 dias pelo falecimento do professor José Henrique Dias dos Santos. Ele era diretor do campus Glória do IFES e morreu na manhã de ontem. O sepultamento vai acontecer hoje às 8 da manhã no cemitério São Benedito, localizado na Praça Princesa Isabel, no bairro Santo Antônio, aqui na capital. E o período de pandemia elevou o risco e a fragilidade das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes em situação de rua. Os desafios das entidades que trabalham com esse público vão desde o diálogo com as famílias responsáveis por esses menores, até convencer a sociedade de que o caminho para reduzir a desigualdade social não é dar esmolas. Em ruas, praças ou em rotatórias movimentadas da cidade, tem sido frequente cenas como esta. De uns tempos para cá, a presença de crianças e adolescentes em situação de mendicância tem aumentado nesses locais, como vem sendo observado pelos órgãos públicos que trabalham com esse tipo de abordagem social. Aumenta nesse período que a gente chama um período festivo. A gente está se aproximando de quê? Da quaresma. E a quaresma é um período santo, digamos assim, onde a santidade aflora no coração de cada um de nós, na pele de cada um de nós. De agosto até fevereiro, nós tivemos um mapeamento de 72 crianças e adolescentes praticando mendicância. Algumas delas estão acompanhadas dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. E a gente faz todo o trabalho de encaminhamento para os CRAs, onde a gente identifica a vulnerabilidade da família e aí concede benefícios eventuais, como cestas básicas, auxílio moradia e outros benefícios que a família necessite. A gente vai encontrando as variáveis e vai tentando sanar a necessidade daquela família. O Conselho Tutelar do 3º Distrito é responsável em atender uma área que abrange 10 bairros e, com base em denúncias ou rondas de rotina, faz um levantamento nesses pontos, abordando para identificar os menores de idade em situação de risco e prestar apoio às famílias. Tudo é documentado, inclusive com fotos e vídeos encaminhados aos órgãos competentes. Toda a rede de proteção. Há situações que são mais delicadas, quando a gente vê de fato que aquela família merece com que a gente tenha uma atenção especial. E quando ela está resistente, a gente aciona a Delegacia de Proteção à Criança e se faz o acolhimento daquela criança até essa família, digamos assim, se restabelecer. Na maioria dos casos, as crianças e adolescentes são obrigadas a pedir nos semáforos ou estão acompanhando os pais. A informação é que muitas dessas famílias já são assistidas. Quando a gente vai olhar, ou ele já tem a própria casa, a casa própria, como é chamado, ou então o auxílio moradia. E são acompanhados. Tem o auxílio do Bolsa Família, porque as crianças estão na escola,
que já são monitoradas pelo próprio Conselho Tutelar da área. Além da situação de vulnerabilidade, as crianças estão expostas a vários riscos nas ruas. E as famílias que são abordadas apresentam situações ainda mais graves, que chamam a atenção. Muitas delas são crianças que, vamos dizer assim, são alugadas, né? A vizinha pega o filho da outra vizinha e vai para o sinal. E o dinheiro que arrecada durante o dia, durante aquele período que está na sinaleira, eles são repassados, divididos entre a vizinha e a outra, enfim. E nesse caso, entre o Conselho Tutelar e faz o acolhimento. Então, é aí como eles têm o Conselho como órgão repressor, que a gente chega nesse momento para fazer isso, mas não é sempre. Fazer com que as famílias entendam que estão expondo essas crianças ao risco é um trabalho difícil. Muitas, pela situação de carência social e financeira, acabam resistindo. O trabalho para conscientizar a população é uma outra dificuldade. A gente trabalha também a questão do empoderamento da família, da inserção no mercado de trabalho. Mas o sinal, ele em si, porque a sociedade, por se compadecer da situação, ela acaba doando, né? E é plenamente justificável. Mas acaba sendo um gargalo para a Secretaria de Assistência, porque eles preferem o dinheiro, né? Então, a gente está monitorando, dentro dessas 72 crianças que nós temos, quais são os bairros que elas moram, o que é que a gente tem nesse bairro de instituição que trabalhe a criança e o adolescente, para a gente poder começar uma parceria, para a gente poder começar a orientar a sociedade que no bairro tal existe uma instituição e que ela pode estar fazendo a sua doação para a instituição e essa instituição vai estar direcionando para essas crianças que a gente encontra nos sinais. O Thiago está de volta agora com as informações do futebol, né, Thiago? É isso, Lani. A gente fala de Copa do Brasil porque ontem o Sergipe jogou contra o Cuiabá lá no Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Empatou sem gols. Infelizmente, esse resultado não favorecia o Sergipe. A gente vai ver, inclusive, aí alguns lances da partida que foi realizada ontem lá em Itabaiana, porque o Batistão passa por reforma no gramado. O Sergipe passou por uma situação muito complicada, né, com 9 desfalques por conta da Covid-19 e também o treinador que testou positivo para a doença, mas mesmo diante de todas as adversidades, o Sergipe fez um jogo de igual para igual contra o Cuiabá, que é um time de Série A hoje do Campeonato Brasileiro, né? Tá muito valorizado, vive um momento especial. O Sergipe jogou de igual para igual, em alguns momentos da partida chegou até ser superior ao Cuiabá, vendeu muito caro, né, essa desclassificação, e o grande destaque do Sergipe, como a gente está vendo aí nas imagens, foi o goleiro Marcão, né, que fez defesas também providenciais nos momentos mais complicados para o Sergipe, muitos titulares ausentes por conta da Covid-19, mas o Sergipe fez um jogo muito consciente, também criou as suas situações de gol, mas como eu falei, infelizmente, pelo regulamento da Copa do Brasil nessa primeira fase, mudou, né, já há algum tempo. É jogo único e o visitante tem a vantagem de jogar pelo empate. Então, o empate sem gols lá no Etelvino Mendonça acabou favorecendo a equipe do Cuiabá. Essa foi uma das chances interessantes que o Sergipe criou com o Doda, né? Ele chutou cruzado. Aí o goleiro do Cuiabá conseguiu fazer a defesa, o Bebel estava ali para conferir no rebote, mas estava em situação irregular, o árbitro acabou marcando, né, o impedimento, assinalando o impedimento. E o Marcão foi também operando seus milagres quando foi exigido, né? Então, o Marcão teve uma noite muito especial ontem no Etelvino Mendonça. Olha aí, nesse lance aí, já no finalzinho da partida, ele fez a defesa aí em 2 tempos e ajudou a garantir o 0-0. O Sergipe está eliminado e agora o Cuiabá vai enfrentar o 4 de julho na segunda fase, que foi o time que na semana passada eliminou o Confiança. O Marcão, que foi o destaque da partida, no final do jogo ele deu uma entrevista muito consciente, né, e até comovente da situação do atleta, principalmente também nesse momento de pandemia, com essa possibilidade de o futebol voltar a parar. Ele deu uma entrevista que acabou repercutindo nacionalmente sobre esse assunto. Quem tem um salário alto, está na primeira divisão, na segunda divisão, que recebe em dia, é muito fácil falar para parar o campeonato, né? A gente que joga
numa divisão, na Série D. Tem jogadores que no ano passado passaram fome, cara, famílias passando fome, se não fosse a ajuda de outras pessoas. Então, assim, eu sei que é uma situação delicada no país. Eu só lamento pelas mortes, né, que estão acontecendo por essa pandemia. A gente torce que essa vacina chegue logo, que possa liberar o público no estádio. Mas eu não concordo com a paralisação do campeonato em si, justamente por causa dessa situação, porque tem muitos jogadores de time pequeno que precisam muito disso aqui. E não é só jogadores não, tem muita gente que é envolvida no futebol, que são os funcionários do clube, que são roupeiro, massagista, que ganham pouco, que precisam disso aqui. Ano passado a gente passou por uma situação de 4 meses sem receber salário. Quem está em time grande ganha 100, 150 mil reais, consegue manter isso tranquilo, mas e nós? Nós que ganhamos aqui pouco mais de salário mínimo, um pouco mais, a gente sofre, cara, a gente sofre muito, muito mesmo. E é uma situação delicada, como eu disse, no país. E a gente só torce e ora porque isso acabe logo porque, como eu disse, é muito delicado esse tipo de opiniões, porque uns vão defender, outros não vão defender, mas só quem está vivendo a situação em si sabe o sofrimento que a gente passa. Elaine, é uma situação difícil em todos os aspectos, na questão da saúde, na questão das mortes que vem aumentando a cada dia, na questão econômica também, né? Enfim, a gente sofre, né, de várias formas diferentes, mas a gente espera que isso se resolva o quanto antes. O Sergipe agora segue na disputa do Campeonato Sergipano e no segundo semestre tenta o acesso também na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente fala agora rapidinho de Campeonato Sergipano. Hoje tem clássico entre Confiança e Itabaiana no Etelvino Mendonça, um jogo que vai fechar a terceira rodada da competição, e a gente tem aí a fala também do técnico Daniel Paulista do Confiança falando sobre esse confronto e sobre a sequência do Confiança na temporada. A gente sabe que cada jogo tem a sua responsabilidade. A gente tem ainda grandes compromissos pela frente, a maratona não vai parar, ela vai continuar e nós temos que nos adaptar da melhor maneira possível. Mas contra o Itabaiana vai ser aquela equipe que esteja em melhores condições físicas, a nossa força máxima para esse momento, para enfrentar esse grande adversário. A gente sabe que é um clássico local, toda a rivalidade envolvida, mas vai fazer de tudo para levar uma equipe forte, para fazer uma boa apresentação e conquistar mais um resultado positivo dentro do Campeonato Sergipano. E o Evandro Guimarães, técnico do Itabaiana, também falou sobre a expectativa para o jogo. A expectativa é de um bom jogo, né? Sempre nós temos boas expectativas, se tratando de um jogo importante. Esperamos fazer um bom jogo, uma boa partida, né? Que seja um bom espetáculo. Infelizmente não vamos contar com o nosso público, mas é para todos, né? Agora tá concentrado para esse jogo. É isso, Confiança Itabaiana no Etelvino Mendonça, 5 horas da tarde, e essa partida você pode acompanhar a cobertura em tempo real no nosso site ge.globo.br/SE. Amanhã a gente traz as informações no GE, depois do SE1 também, mais detalhes sobre esse jogo e sobre também a Copa do Brasil. Então até amanhã, Thiago, obrigada. Valeu, bom dia a todos. Vamos saber agora quais são os destaques do Bom Dia Brasil com a Ana Paula Araújo. Olá, bom dia. A pandemia fora de controle chega ao número assustador de quase 3 mil vidas perdidas em 24 horas. A Fiocruz alertou que o Brasil enfrenta hoje o maior colapso sanitário e hospitalar da história. 24 estados e o Distrito Federal estão em situação crítica. Mais de 70 pacientes morreram na fila de espera por um leito de UTI no estado de São Paulo. Cidades do interior entram hoje numa quarentena mais rigorosa. Diante desse cenário trágico, o novo ministro da Saúde afirmou que vai dar continuidade ao trabalho do antecessor. E serão entregues hoje as primeiras doses da vacina da AstraZeneca produzidas aqui no Brasil. É daqui a pouco, às 8h30. Até já. Bom dia, está quase acabando, mas antes tem a previsão do tempo. Leandro da Graça aí passando as últimas informações para a gente. Muito bem, Lani. Vamos arrematar as informações da previsão dessa quarta. Vamos começar mostrando a expectativa, a previsão para nosso estado aqui hoje, com imagens do sistema de meteorologia do governo do estado, né? Agora essa é a previsão para amanhã, como a gente pode ver, né? Tem o sol, vai estar mais aberto mais na região da Bahia. Aqui no nosso estado tem essa parte em cinza, é justamente a nebulosidade que a gente viu já no início da manhã, aqui na capital mesmo, na região da metropolitana. Já choveu, um pouquinho fraco, de vez em quando a chuva dava uma apertada, né? Então a tendência é que fique assim, a tendência é que abra um pouco mais o tempo. Vamos ver o telão da tarde, expectativa para a tarde.
À tarde o sol já volta a dominar, como a gente explicou já na nossa primeira participação. À tarde o céu fica um pouco mais limpo, né? Tem aquela sensação assim de tempo aberto mais. E quando for à noite volta a nebulosidade a tomar conta do nosso estado, Lani. Então a expectativa não tem uma previsão de chuva forte para a noite e para a madrugada, mas pode ocorrer aquela chuva leve, como ocorreu no início da manhã de hoje, pode ser que ocorra também à noite e madrugada. Não, desculpe, engano. Hoje a expectativa de pancadas de chuva à noite e na madrugada também devem ocorrer. Não há uma expectativa de uma chuva muito forte, nada que vai preocupar, que tem aqui que já é um alerta, né? Mas deve voltar a chover sim no fim da tarde e início da noite de hoje, deve ser com o tempo fechado, como a gente pode ver. Lani, vamos ver como é que está neste momento a capital. Ó. A gente já pode ver bem uma diferente, grande... né, de como estava o início da manhã, né? Ainda com muitas nuvens, ainda tem uma certa nebulosidade, mas não é aquela nuvem carregada, aquela nuvem de chuva, né? A gente pode ver. Nesse momento, em alguns pontos da cidade, pelo sistema Climajur, já estão registrando 26, 27 graus, a depender do local onde você esteja. Então aí a tendência é essa, justamente já começar a abrir o tempo. Dá para ver o céu mais azul. Exatamente. E a tendência é que vá ficando assim pela manhã até a tarde e finalzinho da tarde à noite volta a nebulosidade. Lani, vamos ver um outro ponto da cidade, justamente lá na região das praias. Nós temos essa imagem aí da zona de expansão da cidade. A gente pode ver que lá o céu está ainda mais claro, está justamente o tempo abrindo. Então o tempo deve ficar já abrindo nessa situação, só deve voltar a nebulosidade e o tempo voltar a ocorrer novas pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. Então essas são as informações, Lani, para todo mundo aí poder se planejar nesta quarta-feira de feriado aqui na capital. A gente só reforça, né, que apesar da imagem da praia, as praias hoje vão estar fechadas, né? Exato. Feriado, mas as praias estão fechadas por determinação aí do decreto. A informação aqui é para justamente só saber o que vai acontecer em termos de clima, bonito ver pela televisão. Mas vamos seguir as orientações. É isso, Léo. Obrigada. A gente encerra o Bom Dia Sergipe de hoje. Outras informações no SE1 com a Michele Costa. Uma ótima quarta-feira, bom feriado para você. O Bom Dia Sergipe volta amanhã. A gente vai se despedir com imagens da nossa bela capital, que completa hoje 166 anos. Dá um bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Feliz aniversário, capital.